Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, pessoal, tudo bem? Pastor Gerardo, para mais uma aula de teologia prática nesse dia, né? Graças a Deus, nós estamos finalizando, estamos no capítulo de número 7 da nossa aula. Para a semana, nós vamos gravar a conclusão do livro do Júlio Zabatiero, né? E hoje nós vamos falar a respeito de missiologia integral paulina. Deixa eu abrir aqui o slide. Vamos lá, pessoal. Então, hoje nós vamos falar a respeito da teologia prática, né, do livro do Júlio Zabatiero, Fundamentos da Teologia Prática. Pessoal, então essa aula nós vamos fazer em 2 momentos, né, para não ficar muito demorada, em 2 partes, né? E a aula de hoje é uma aula bem tranquila, né? Vamos falar a respeito de missão. Então, capítulo de número 7, a missiologia integral paulina. E na aula que vem, conclusão do círculo teológico prático, a mística humana do ministério divino. Então, graças a Deus, nós estamos aí concluindo um livro, né? Apesar de ser um livro bem pequeno, é um livro assim que tem bastante conteúdo, bastante pormenores com relação à teologia prática paulina. E hoje, na aula de hoje, nós vamos falar a respeito de missiologia. Vamos lá. A missiologia integral paulina. Então, olha só. Os testemunhos de Paulo, eles vão representar a sua compreensão e prática da missão. É a partir deles, né, do testemunho paulino, que nós podemos construir critérios teológicos práticos para a missão da igreja hoje. Então, nós vamos perceber que quando nós lemos as cartas paulinas elas trazem bastante testemunhos a respeito de Paulo, né? E esses testemunhos, pessoal, eles vão representar na vida do apóstolo Paulo uma compreensão a respeito do que é missão, né? E partindo desse pressuposto do que é missão, né, o que é a prática missionária paulina, a gente pode extrair muito, mas muito conteúdo teológico prático relacionado à missão. E o Júlio Sabatier, ele já começa a nos instigar, né, a nos questionar a respeito dos aspectos antropocêntricos, dos aspectos teocêntricos, né? O que seria um, o que seria outro. Hoje nós percebemos que fazer missão, as pessoas que fazem missão hoje, elas são muito voltadas para uma prática completamente que não está de acordo com o que a palavra de Deus fala, porque você vai perceber que quando Paulo ele fez missão, ele passou por várias situações. Hoje, querendo ou não, claro, nós estamos vivendo em uma outra época, em um outro momento. Só que hoje as pessoas, querendo ou não, os missionários, eles querem um certo conforto, né? Algo relacionado para o homem, algo antropocêntrico, algo no homem, né? Somente que gira em torno da pessoa, somente no homem ou no missionário. Só que, se você for parar para analisar as cartas paulinas, você vai ver que em todo momento o centro da mensagem de Paulo era Cristo. Paulo, muitas das vezes, ele deixou de fazer certas situações justamente para pregar a palavra de Deus, como nós vamos ver aqui no decorrer da aula, né? A palavra de Deus fala que Paulo passou nudez, passou frio, né? E eu posso tirar como exemplo isso daí, que talvez em algum momento ele passou fome, né? Porque ele mesmo fala na sua carta, certo? Então, querendo ou não, pessoal, esses aspectos que nós estamos analisando dentro dessa missão integral, nós vamos ver que muitas coisas que nós vamos ver na aula de hoje mudou-se bastante, né? Mas nós vamos ver aqui no decorrer desta aula. Tudo bem? Então, vamos lá. O tópico 1 diz assim: uma compreensão apocalíptica da missão.
Paulo aos Colossenses apresenta duas afirmações provocativas, né? Então, Paulo, ele vai, na verdade, o Júlio Zabatiero, ele vai trazer essas duas provocações em relação ao ministério de Paulo lá em Colossenses, mesmo sendo que Paulo não estava lá diretamente, né? Como nós estamos vendo aqui no decorrer das aulas, a igreja de Colosso foi uma igreja onde Paulo não, de certa forma, fundou, né? Mas quem fundou ali a igreja foi Epáfras. E Epáfras vai até Paulo, né? Solicitar orientação do apóstolo para que ele pudesse, assim, orientar ele com relação ao que estava acontecendo. E Epáfras vai relatar muita coisa que está acontecendo lá. Então, por meio desses relatos, por meio desse relato, Paulo ele vai escrever a carta aos Colossenses, dando orientações aos próprios Colossenses, né? Então, perceba que nesse ponto aqui, ele vai apresentar duas afirmações que vêm nos instigar, vêm nos provocar, né? Primeira afirmação que ele coloca aqui, alegram-se em seus sofrimentos por eles e cumpre em seu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor da igreja. Observação, as declarações são comuns nos escritos de Paulo. Pensar em uma teologia do sofrimento. Então, vamos logo começar a falar a respeito disso. Perceba que quando Paulo ele vai pregando, né, vai ter igrejas que vão, de certa forma, tratá-lo bem. Eu vou usar aqui uma palavra bem mais simples para falar com vocês, né, vai tratar ele bem, mas vai ter outras igrejas que não, que muitas das vezes vão fechar a porta para ele, não vão... Claro que nas cartas paulinas não se registram isso, pessoal, né? Mas a gente pode tirar, né, algum nas cartas, algum entendimento relacionado a isso. Então, perceba que Paulo, a teologia de Paulo, ela era uma teologia do sofrimento, certo? Porque Paulo passou por muitas situações, aflições, passou por perseguição, passou por açoite, foi preso, foi caluniado, foi colocado o seu ministério ali em QAP, né, como diz uma linguagem militar. Então, pessoal, querendo ou não, o ministério de Paulo era um ministério que tinha uma teologia do sofrimento. E querendo ou não, se nós queremos desenvolver uma base missionária ou um ministério missionário com base nas escrituras, querendo ou não, a teologia que nós precisamos desenvolver é uma teologia do sofrimento, assim como foi a teologia paulina, certo? Vamos lá. Nossa salvação ainda não foi consumada, por isso o pecado se mantém. Sofremos, gememos, porque ansiamos a consumação da ação salvífica em nós. Observação. Teologia do sofrimento de Paulo igual escatologia, escatológico apocalíptica. Então, Paulo ele tinha essa ideia na cabeça dele, né, ou na mente dele, que a salvação ainda não tinha sido consumada, né? Porque Paulo ele tinha justamente aquilo que Leide ele vai chamar, né? O reino de Deus é o já e o ainda não, certo? Quando Jesus Cristo ele veio, ele inaugurou o reino de Deus. Porém, o reino de Deus ele não foi concretizado, só vai ser concretizado na segunda vinda ou no segundo adventure, né? Em relação ao próprio Jesus Cristo. Então, quando ele vir a segunda vez, então o reino de Deus vai ser de fato concretizado. Então, Leide ele vai chamar que é o já e o ainda não, é que ainda falta vir a segunda fase da vinda de Cristo. Então, Paulo ele tinha isso em mente, né? Que Jesus Cristo ele tinha inaugurado o reino de Deus, porém, pessoal, ainda não tinha sido consumado, né? Então, querendo ou não, Paulo, tendo isso em mente, ele poderia falar justamente que enquanto eles permanecessem no mundo, eles iriam ser afligidos ou sofrer, né, passar por essas situações aí, e muitas coisas vai ser relacionado também por causa do pecado. Então, a escatologia de Paulo é uma escatologia do já e o ainda não, certo? Uma teologia do sofrimento.
Todos os cristãos partilham do sofrimento de Cristo. Então, isso aqui é um fato, pessoal. Todos nós cristãos, nós participamos desse sofrimento, independente, né, de nós estarmos ou não fazendo a obra, pessoal. Nós partilhamos desse sofrimento cristológico, né, na nossa vida. Na teologia paulina do sofrimento, o sofrimento acompanha a realização da obra missionária. Então, querendo ou não, pessoal, como eu falei para vocês, a teologia do sofrimento de Paulo é uma teologia que vai acompanhar a obra missionária que Paulo fez. Então, se você quiser estudar melhor a respeito de missão, leia Atos dos Apóstolos, as viagens missionárias paulinas, que você vai ver exatamente isso que eu estou lhe falando. Então, Paulo passou por muita perseguição, por muito sofrimento, né? Nós vamos ver aqui, ó, Paulo passou perseguição, passou prisão, ele passou fome, passou frio, passou nudez, falta de reconhecimento, falta de sucesso, enfim, várias e várias outras situações. E se nós estamos fazendo a obra para Cristo, né, uma obra que é voltada como Cristo centro da nossa pregação, então, assim como Paulo passou por tudo isso, nós também iremos passar. Lembrando, eu faço essa contextualização para os nossos dias atuais, mas lembrando que o Júlio Zabatiero está fazendo uma análise de Colossenses, tá? Um comentário de Colossenses dentro da teologia prática. No sofrimento, Paulo via conforto divino e valor edificante. Então, querendo ou não, pessoal, vai ser no sofrimento que nós vamos enxergar Cristo em nossas vidas. É no sofrimento que Cristo ele vai ver o que está no seu coração, se de fato você tem amor por obra, se de fato você tem amor por alma, né? Perdão, aqui eu falei obra, mas é alma, né? Se de fato você tem amor por alma, né? Porque, querendo ou não, Paulo, ele tinha esse amor por almas, ele tinha esse desejo, né, de ganhar as vidas, de pregar o evangelho de Cristo para novas pessoas. Ao cumprir a missão, nos identificamos com o sofrimento escatológico de Jesus, contribuindo para a consumação do reino. Então, pessoal, querendo ou não, o nosso papel é pregar a palavra de Deus. O nosso papel é justamente mostrar para as pessoas quem é Jesus Cristo, né? E, querendo ou não, foi um papel que Paulo desempenhou com excelência, e cabe a nós também a desempenhar esse papel com excelência. A frase, dela me tornei ministro, no versículo 25, ele vem dizer o seguinte, que o título ministro ou servo, assim como para Jesus Cristo, caracteriza a missão de Paulo como sendo realizada nos moldes da missão do escravo de Javé. Antigo poema no livro de Isaías. Eu coloquei aqui as referências, Isaías 42, Isaías 49, 50, 52 e 53, cujo sofrimento ocorreram em benefício da libertação do povo de Israel. Então, vamos lá. Qual era o papel de um escravo, pessoal? Né? O escravo aí que Paulo está se referindo. O papel do escravo era justamente administrar os bens do seu senhor na sua ausência. Então, o escravo, quando o seu senhor se ausentava, ele tinha esse papel de conservar, de cuidar, de manter aquele patrimônio, né? Ou aquilo que o seu senhor tinha, né? E esse termo ele é conhecido como oikodomia, né? Então, Paulo ele chama, né, de dispensação divina, né? Paulo recebeu como dispensação divina. Então, todos nós hoje em dia nós precisamos desenvolver essa oikodomia. Por quê? Porque nós estamos fazendo a obra não é nossa, a obra é de Jesus Cristo. Então, é justamente essa ilustração que Paulo está tentando trabalhar ali com o povo dos Colossos. Está dizendo que o que eles estão administrando não é deles, né? O que eles estão administrando é do Senhor, e eles precisam administrar com excelência. Então, Paulo ele vai usar essa linguagem justamente porque isso aqui era algo comum naquele tempo lá em Colossenses, né? A oikodomia. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui, né? Graças a Deus, nós finalizamos aqui a primeira parte da nossa aula, e daqui a pouco nós iremos voltar com a parte 2 da nossa aula.
Tá ok? Então, até mais. Tchau, tchau.